Você já abriu o aplicativo do banco e fechou antes mesmo de olhar? Não porque estava com pressa, porque tinha medo. Medo do número que ia aparecer. Medo de confirmar o que você já suspeitava. Já chegou no final do mês sem conseguir explicar para onde foi o dinheiro? Sem ter comprado nada de especial, sem ter viajado, sem ter exagerado. O dinheiro simplesmente foi. Se você já sentiu isso, eu preciso que você fique aqui comigo, porque hoje eu vou te contar a história de uma mulher que viveu exatamente isso, que trabalhava, se sacrificava, chegava em casa destruída todo dia, e mesmo assim, todo dia 1º do mês era um recomeço do desespero, até que ela entendeu uma coisa simples, que mudou tudo. Eu sou a Cisa e antes de contar essa história, eu preciso te dizer uma coisa. Tudo que você vai ouvir aqui é real, não é motivação vazia e nem promessa de enriquecimento. É o que funciona para quem trabalha muito e não quer mais viver no sufoco. Então fica comigo, porque essa história pode ser a sua também. Cláudia tinha 47 anos. Trabalhava como operadora de caixa no supermercado há 11 anos. O mesmo supermercado, o mesmo caixa, a mesma fila de cliente com pressa. Acordava às 5 da manhã, tomava um café rápido, pegava 2 ônibus e chegava no trabalho antes de todo mundo. Não era preguiçosa, era exatamente o oposto disso. E aqui eu já preciso parar, porque quando a gente fala de dificuldade financeira, tem sempre alguém que pensa: ah, deve ser porque gasta demais, deve ser falta de controle. Não, não é isso. Presta atenção. Cláudia não tinha carro, não fazia viagem nem comia em restaurante. Ela era uma pessoa muito dedicada e mesmo assim vivia no vermelho. O problema não era o esforço, era outra coisa. E você vai entender daqui a pouco. Cláudia morava com a filha de 19 anos, a Vitória. Apartamento alugado, 2 quartos, um bairro simples, mas organizado. Ela tinha orgulho daquele apartamento, tinha orgulho de ter mantido tudo sozinha depois da separação. Mas por dentro ela vivia uma guerra silenciosa. Toda vez que o celular tocava com um número desconhecido, o coração disparava. Toda vez que a Vitória pedia qualquer coisa, ela fazia um cálculo rápido e doloroso na cabeça. Toda vez que chegava o dia de receber o salário, ela sentia um alívio que durava exatamente 2 dias. 2 dias e voltava o aperto. Sabe o que é mais cruel nisso tudo? Não é a falta de dinheiro em si, é a sensação de que você não tem controle. Você não sabe quanto deve ao certo, você não sabe se vai fechar o mês, não sabe o que vai aparecer amanhã. Você vive no modo alerta o tempo todo e isso cansa mais do que qualquer trabalho físico. Foi numa quinta-feira, dia 8 do mês. Cláudia tinha recebido o salário na sexta anterior, 1.520. 7 dias e o saldo estava em R$ 83. Ela foi olhar o extrato, não queria, mas foi. Parcela do empréstimo que fez para cobrir o cartão do ano passado. Aluguel debitado com 1 dia de atraso, mais a multa. Conta de luz que veio mais alta porque no mês anterior ela tinha parcelado metade. Compra no mercado sem lista, foi buscar 3 coisas e saiu com sacola cheia. Recarga de celular da Vitória. Lanche fora porque esqueceu a marmita. Nada de luxo, absolutamente nada de luxo. Mas somado dava 1.437 em 7 dias. Eu quero que você sinta esse número por um segundo. 1.437 em 7 dias, sem extravagância nenhuma. Isso é o que acontece quando o dinheiro não tem destino definido. Ele escorrega, não porque você é irresponsável, mas porque dinheiro sem direção sempre vai para o lugar mais fácil. E o lugar mais fácil quase nunca é o mais importante. Cláudia ficou sentada ali, na beirada da cama por um longo tempo. A Vitória estava na sala assistindo alguma coisa no celular. E ela pensou: se eu ficar doente, eu não tenho como pagar remédio. Se o aluguel aumentar, eu não sei o que eu faço. Se eu perder esse emprego amanhã, eu não tenho nem uma semana de reserva. 11 anos trabalhando e estava exatamente no mesmo lugar que estava no primeiro mês. 3 semanas depois, Cláudia estava numa reunião de funcionários no trabalho. Uma coisa burocrática sobre mudança de escala, ninguém prestava muita atenção. Mas do lado dela estava sentada Marlene, tinha 61 anos, trabalhava na mesma empresa há 19.
cabelos brancos, jeito tranquilo, aquela calma de quem já passou por muita coisa e não se assusta com mais nada. Cláudia não sabia muito sobre ela, só que ela nunca reclamava de dinheiro, nunca pedia adiantamento, nunca tinha aquela cara de desespero no final do mês. Durante o intervalo, sem planejamento nenhum, Cláudia disse: Marlene, posso te perguntar uma coisa? Como você faz? Marlene virou para ela: fazer o quê? Isso, viver, chegar no final do mês. Marlene sorriu devagar. Senta aqui. E foi nesse momento, numa mesa de refeitório, que a vida de Cláudia começou a mudar de direção. Não foi um curso, não foi banco, não foi aplicativo, foi uma mulher com mais idade, que já tinha errado muito, contando o que tinha aprendido. Agora presta atenção no que ela disse. Marlene olhou para Cláudia e perguntou: Você sabe quanto vai receber no próximo mês? Sei sim, 1.520. E você já decidiu o que vai fazer com esse dinheiro? Cláudia não entendeu. Já decidiu o quê? Ele ainda não caiu? Marlene balançou a cabeça devagar. Exatamente. E foi nesse momento que Cláudia percebeu uma coisa. Ela não estava sem dinheiro. Ela estava sem direção. Porque o dinheiro entrava todo mês, sem falta. Mas entrava sem nome, sem destino, sem ordem. E dinheiro sem direção não some por acaso. Ele vai exatamente para onde você não planejou. Funciona assim, Marlene disse, pegando um guardanapo de papel. Antes do dinheiro cair na sua conta, você já sabe o que ele vai fazer. Você não espera receber para decidir. Você decide antes. Isso tem 3 partes, 3 pilares. Simples assim. E se você está pensando, isso não vai funcionar para mim? Fica, porque esse pensamento é exatamente o que mantém a gente presa. Cláudia pensou a mesma coisa. Pilar 1. Antecipa o mês. Antes do dinheiro entrar, você senta e escreve o mês inteiro. Não precisa de planilha, não precisa de aplicativo. Caderno, papel avulso, bloco de notas, o que for. O que você vai receber, você vai anotar. O que você não pode deixar de pagar e o que vai sobrar. Parece óbvio, né? E se você está pensando, mas eu já sei quanto tem. Você sabe de cabeça, mas cabeça esquece, cabeça mente, cabeça muda de ideia na fila do mercado. Papel não esquece não. Quando você escreve, você enfrenta. E enfrentar é o primeiro passo para sair da crise. Pilar 2. O dinheiro caiu na conta? Primeiro movimento. Você já sabe o que vai fazer com ele. Não é vou ver depois, nem deixa aqui que eu vou usando. Você já decidiu antes. Agora você só executa. Aluguel separado, alimentação separada, dívida do mês separada. Cada real tem nome. Cada real sabe para onde vai. Aqui é onde o comportamento muda de verdade. Porque quando o dinheiro tem nome, você para de gastar no impulso. Você vai no mercado com lista porque já sabe quanto tem para comprar de comida. Você não parcela besteira porque já sabe que não tem espaço. O dinheiro não aumenta de imediato, mas o buraco para de crescer. E isso muda tudo. Pilar 3. Defende o que você decidiu. Esse é o pilar que ninguém fala. Não adianta decidir antes e direcionar assim que entra. Se na semana seguinte você começa a tirar daqui para completar ali. Defender o que você decidiu significa dizer não. Não para você mesma quando bater à vontade. Não para quem pede emprestado, não para o parcelamento que parece pequeno, mas não é. E eu sei que dizer não é difícil, especialmente quando vem de alguém da família, especialmente quando você é do tipo que sempre ajudou todo mundo, mas você não consegue ajudar ninguém a partir de um lugar de desespero. Defender o que você decidiu não é egoísmo, é sobrevivência. Se você está se vendo nessa história, se inscreve no canal, porque isso aqui não é só vídeo, é o começo de uma mudança. Cláudia saiu daquela reunião com anotações do celular. Naquela noite, depois que a Vitória dormiu, ela sentou na mesa da cozinha, abriu o bloco de notas, escreveu o salário que ia receber na sexta, escreveu cada conta, somou, viu o que sobrava, dividiu em 3, fechou o celular e ficou ali, olhando para a mesa. As dívidas ainda estavam lá, o salário ainda era o mesmo, mas pela primeira vez em muito tempo, ela sabia exatamente onde estava. No primeiro mês, Cláudia foi no mercado com lista, saiu com o que estava na lista. Quando a Vitória pediu dinheiro para uma saída,
Cláudia abriu o celular, mostrou os números. Posso dar R$ 30. É o que tem no seu espaço esse mês. A Vitória ficou quieta. Depois disse: Tá bom, mãe. No fim do mês, as contas essenciais estavam pagas. Ela tinha R$ 60 guardados de emergência, tinha pago R$ 90 uma dívida de cartão e tinha gasto R$ 50 com ela mesma num corte de cabelo que estava adiado há 4 meses. Não tinha ficado rica, mas tinha fechado o mês de pé, sem desespero. Eu sei que parece pouco, R$ 60 de emergência, R$ 90 de dívida, mas o que realmente aconteceu nesse mês não foi financeiro, foi emocional. Cláudia parou de andar no escuro, e quando você para de andar no escuro, você para de bater nas paredes. No segundo mês, Cláudia ligou para um dos credores. Tinha uma dívida de 1.200 num carnê atrasado. Ela ligou, explicou a situação, disse quanto podia pagar por mês. O atendente aceitou R$ 90 mensais, sem juros adicionais, se ela mantivesse em dia. Ela anotou, riscou o nome da dívida, escreveu o acordo. Foi a primeira vez que ela ligou para cobrar sem sentir o coração na garganta, porque dessa vez ela estava indo para frente. Aqui é onde o método muda de nível. Quando você decide antes, você para de estar na defensiva. Você entra na conversa sabendo que pode, e credor sente isso. Você mesma sente isso. A conversa inteira muda quando você sabe onde está. A Vitória entrou no quarto da mãe numa manhã de domingo. Mãe, você tá diferente. Mais quieta de um jeito bom. Não tá mais andando pela casa de madrugada. Cláudia não tinha contado para a filha sobre o método, sobre nada, mas a filha tinha percebido que ela mesma ainda estava processando. A guerra silenciosa tinha ficado mais baixa. Isso é o que o controle financeiro faz. Não é só o número na conta que muda. É o seu corpo que muda, é o seu sono que muda, é a sua presença em casa que muda, é a forma como você olha para o futuro que muda. O dinheiro é o sintoma, a paz é o objetivo. Um ano depois daquela reunião de funcionários, Cláudia tinha quitado 3 das 5 dívidas que tinha. Tinha R$ 1.400 guardado na conta de emergência e o salário continuava 1.520. Não tinha aumentado, mas ela fazia mais com ele do que fazia com qualquer salário que tinha recebido antes. Numa manhã de quarta-feira, uma nova colega chegou no trabalho, contratada há 2 semanas. Chamava-se Fernanda, uns 30 anos, sorriso fácil, mas olhos cansados. Na hora do almoço, Fernanda ficou no refeitório olhando para o celular com aquela expressão. Cláudia reconheceu na hora. Era a expressão do extrato. E ali, naquele refeitório, com cheiro de arroz e feijão no ar, Cláudia explicou o método. Do mesmo jeito que Marlene tinha explicado para ela. Simples, sem enrolação, sem julgamento. Decide antes do dinheiro chegar, direciona-se que entra, defende o que você decidiu. É isso. Bom, eu te contei a história da Cláudia, mas enquanto eu narrava, eu ficava pensando em você, porque talvez você esteja exatamente onde ela estava, trabalhando, se esforçando, fazendo tudo certo, e mesmo assim, sentindo que o dinheiro some, que o mês não fecha, que você está correndo e não saindo do lugar. Eu quero te dizer uma coisa, não é falta de esforço, nem de merecimento, é falta de direção, e direção se aprende. O método não é mágica, não vai dobrar seu salário amanhã, mas vai fazer você parar de andar no escuro, vai fazer o dinheiro obedecer, vai te devolver uma coisa que talvez você nem lembre mais como é ter paz. Agora eu preciso te fazer uma pergunta e quero que você responda de verdade aqui nos comentários. Tem algum mês que você não consegue explicar para onde foi o dinheiro? Tem algum dia que você fecha o extrato sem coragem de olhar? Tem alguma dívida que você sabe que existe, mas não sabe o valor exato porque somar dói? Conta aqui. Não precisa ter vergonha. Aqui não tem julgamento. Tem muita mulher lendo esse comentário agora que está exatamente no mesmo lugar que você. E às vezes a coisa mais corajosa que você pode fazer é falar em voz alta o que você carregou em silêncio por tanto tempo. Você não está sozinha e você tem mais força do que imagina. Até o próximo vídeo. Tchau!